Sistema Correio hoje está em luto, todos nós, né, em comoção pela morte aos 52 anos do apresentador e radialista Jota Júnior. Há um ano, Jota lutava para conseguir fazer um transplante de pulmão e tinha viajado neste domingo para Porto Alegre na esperança de conseguir fazer o procedimento. Não conseguiu, infelizmente. Hoje aqui no Happy Hour a gente faz uma homenagem ao homem da comunicação, carismático, orador nato. Quem participa aqui do programa com a gente é o jornalista Hildo Pereira, que trabalhou diretamente com o Jota no Cidade Alerta, até a licença em março do ano passado, e também era um colega próximo que acompanhava cada passo dessa luta. Happy Hour está no ar. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. A morte de Jota Júnior na madrugada de hoje comoveu a Paraíba e aqui no Happy Hour a gente faz uma homenagem a esse grande comunicador, apresentador, radialista. Nosso entrevistado de hoje era uma pessoa bem próxima do Jota Júnior, jornalista Hildo Pereira. Hildo, seja bem-vindo aqui ao Happy Hour. Muito obrigado a você que está em casa. Muito obrigado, Clara, pelo convite. Infelizmente, estreando aqui na bancada tão badalada do seu programa, de uma forma para tratar de um assunto tão triste, né, que comoveu a gente, não só a gente, mas como a Paraíba inteira, que Jota era conhecido e também todos os paraibanos adoravam Jota Júnior pela sua maneira de lidar com o jornalismo. Pois é, né? A gente viu ontem, inclusive, acredito que uma das últimas coisas que eu vi ontem nas redes sociais, como acho que muitos paraibanos, foi a postagem que vocês fizeram, né? Tanto você quanto o Emerson Machado, sobre a viagem de Jota para Porto Alegre. E hoje acordamos com essa notícia. Quem não estava acompanhando ali, quem não estava fazendo noticiário como jornalistas, como você mesmo estava aqui na rádio e tudo, acordou com essa triste notícia, né? Pois é, Clara. Eu venho acompanhando desde que Jota começou, há um ano, quando Jota começou a apresentar os primeiros sintomas dessa doença. Então a gente começou a ter uma afinidade mais afinco. Eu era o produtor diretamente dele, Quintanz era o editor do programa dele. Então, assim, era ele, Quintanz, o núcleo do jornalismo do Cidade Alerta. Então, a gente começou a compartilhar o jornalismo e também a parte da saúde, né? Que termina a gente se entrosando mais com relação ao estado de saúde dele. Então, nos últimos dias, eu conversava com o Jota constantemente pelo WhatsApp, porque ele não poderia receber visitas, porque ele me dizia, Hildo, eu estou numa prisão domiciliar. Eu via as postagens, você falava com ele, conversava, Jota, eu queria te visitar, e ele colocava a questão da restrição, né? Porque como ele estava com a imunidade muito baixa, então ele não poderia receber visitas. As visitas eram muito restritas, mas o pessoal, a mãe, o irmão, algum parente muito próximo, por questão da imunidade dele estar muito baixa. Então, a gente conversava todos os dias, eu trocava mensagem com ele, então comandante, como é que vai? Mas eu percebi que ele começou realmente, o problema, ele dimensionar o problema foi quando a gente fez uma gravação com ele, e aí ele botou no vídeo dizendo, as coisas estão se agravando. Isso foi quando, assim? Você Clara, foi o seguinte, ele foi para o Messejana, lá em Fortaleza, inclusive a gente fez uma operação de guerra, a gente dizia, porque apareceu um pulmão aqui na Paraíba. Como a Paraíba não tem um transplante de pulmão, ele não faz a captação do órgão, tinha que vir uma equipe de Fortaleza. Então, quando a gente soube dessa possibilidade do transplante de pulmão aqui no estado, de um doador, a gente começou a fazer essa montagem de uma força-tarefa. Eu entrei em contato com o diretor do Hospital Geral de Campina Grande, Fabiano Gomes começou a ceder. Ou seja, vocês começaram, enquanto equipe, a ultrapassar mesmo essa relação de trabalho. Muito, um colega que se muito. Despediu ali, quem conhece Hildo sabe que ele se envolve muito no trabalho. Se você abraça de fato o programa, né? Demais. É uma coisa diferente, assim. Não é porque eu estou com o Hildo aqui, mas quem conhece sabe que Hildo se envolve de fato com aquilo que ele está fazendo, com o trabalho que ele está fazendo. E aí você acabou ultrapassando, absorvendo essa situação, né? E aí nossa força de vontade de ajudá-lo e vê-lo bem, voltar como era antes. E isso foi de extrema importância para ele também, durante essa trajetória, né? E claro, a gente percebia que a situação dele era muito delicada, porque era um transplante de 2 pulmões. Mas a gente viu que a fé que ele tinha era inabalável.
E até a gente... Sempre essas mensagens, Muitas. pedindo força, né? Inclusive até o fim, né? A gente tem aí, vamos dar uma olhada num vídeo que foi registrado pela equipe da TV Correio, teve reportagem e teve um vídeo que foi registrado com o Jota já partindo mesmo para Porto Alegre. É Porto Alegre Isso, que ele para ia, Porto né? Alegre. E ele gravou antes, já dentro da UTI aérea, e a gente tem aí, essa é a última imagem que tem do Jota, assim, a última imagem que a gente tem registrada, infelizmente, do Jota Júnior. Vamos assistir. Pessoal, obrigado por tudo, viu? Um beijo a toda a Paraíba. Obrigado pelo carinho. Que Deus me abençoe. Continue orando por mim e até a volta, se Deus quiser. Um abraço a todos da Correio. Obrigado por tudo, viu? Vai com Deus, amigo. Amém. Até a volta. A gente percebe-se, Clara, a última imagem, e a gente percebe como ele está debilitado, né? A gente que conhece Jota Júnior de perto, que trabalhou com ele, a gente vê que ele era muito vaidoso. O cabelo dele, você não conseguia, ele não deixava o cabelo ficar branco. Até a gente começava já a pintar o cabelo, né? Não, e quando a gente viu já essa imagem, a gente já começa a perceber. E você consegue perceber aí, você que estava tão próximo, dentro desse pequeno vídeo aí, algum traço, quando você viu essa imagem, você imaginou, passou pela sua cabeça que ele não chegaria a esse destino? Clara, inclusive eu que pautei essa equipe para a gente ir, porque desde sexta-feira que a gente tinha essa missão que era gravar com o Jota Júnior para um programa especial de hoje, porque a gente tem aquele compromisso de informar nossos telespectadores, que é uma massa e todos os dias a gente recebia ligações das pessoas. Vocês não falam Chá de Saúde do Jota Júnior. Você já sabia, então, com antecedência, que do domingo ele iria viajar? Não, eu já estava com todo o cronograma, inclusive eu estava conversando com ele, só faltava justamente a questão do plano de voo. No sábado eu passei o dia a gente conversando pelo WhatsApp e eu ia visitá-lo no sábado à tarde. Sendo que eu tive outros compromissos de trabalho externo e eu disse, Jota, infelizmente eu não vou poder ir, mas aí nossa equipe vai, muita sorte, saúde e tal. E a gente começou a fazer aquele planejamento para a gente mostrar a saída dele do hospital da Unimed, que ele estava internado 2 dias antes, por questão de protocolo, 2 dias antes, e ele pegava o voo, embarcaria no início mais ou menos 10 horas da manhã do domingo. Então a gente acompanhou o trajeto da saída da Unimed até o embarque. Quando eu vi as imagens do voo, ele já na UTI aérea, a gente já ficou um pouco fragilizado, porque ele está muito frágil. A imagem você percebe na mão dele como ele já está um pouco muito debilitado, a mão dele já está muito magro, o semblante sofrido, Agora, o que a gente né? ficou assim foi porque ele não estava, tipo, em coma ou estava... Não. Ele estava falando, ele estava conversando. Então, assim, tem até uma reportagem, quem quiser mais informações, o programa é muito rápido, a gente não consegue detalhar aqui muito. Tem o pneumologista que estava acompanhando o caso dele. Dr. Ronaldo Rangel. Fala detalhes e tudo, algumas informações sobre a doença dele e tudo. E a gente fica pensando, o que será que aconteceu? Será que foi a ansiedade? Isso eu acredito que a gente não vai ter, né? A gente não consegue ter essa resposta, né, Ido? Quando a gente começou a entrar no caso Jota Júnior, a gente foi atrás o que teria motivado essa doença. Então, só para fazer uma rápida explanação, eu entrevistei o Dr. Ronaldo Rangel, e ele disse que Jota Júnior foi acometido de uma bronquiectasia. Aí, o que é que significa isso? Nossos brônquios, a gente respira, expira. Então, os brônquios, o pulmão dele, ele já não tinha aquela função dele, ele não respirava, expirava, ele não tinha mais essa função. Os brônquios morreram. Quando isso acontece, é só transplante. Então, por isso que ele estava o tempo inteiro com aquele equipamento. Com aquele oxigênio, ele só respirava com oxigênio. Com oxigênio. Antes dele ser diagnosticado e ter que se ausentar da televisão, a gente percebia claramente na redação, não sei se em casa deixava transparecer, mas quem estava com ele ficava sempre... Já antes do... super vermelho. Cansado, né? As bochechas, a face dele ficava avermelhada, porque ele ficava cansado. A gente, vai dar uma pausinha rapidinho, vai para o intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta, porque inclusive tá uma correria, porque o Hildo está sendo chamado também, mas a gente volta com ele daqui a pouco para falar um pouco mais sobre o Jota, nosso querido Jota Júnior, que infelizmente partiu. Aí, daqui a pouco a gente volta com mais informações.
preciso amor para poder pulsar. É preciso